Top 5 criptomoedas para ficar de olho nesta semana. O Bitcoin está tentando formar uma mínima mais alta em 28.630 dólares e, se isso acontecer, ETH, XTZ, KCS e AAVEA podem subir no curto prazo. Depois de cair por 8 semanas consecutivas, o Dow Jones Industrial Average recuperou-se acentuadamente na semana passada, terminando o pregão de sexta-feira em alta de 6,2%. No entanto, o Bitcoin, BTC, não conseguiu replicar o desempenho dos mercados de ações dos Estados Unidos e está ameaçando consolidar uma vela vermelha pela 9ª semana consecutiva. Um sinal positivo é que as baleias do Bitcoin estão comprando a correção do mercado. Os dados da Glassnode mostram que o número de carteiras de baleias do Bitcoin, com saldo de 10.000 Bitcoin ou mais, subiu para seu nível mais alto desde fevereiro de 2021. A acumulação nas carteiras de baleias sugere que a visão de longo prazo para o Bitcoin permanece otimista. A Blockquery Solutions destacou que o múltiplo de Mayer, uma métrica que compara a média móvel simples de 200 dias com o preço atual, estava perto de algumas das leituras mais baixas já registradas na história. A empresa disse que alguns outros indicadores também sugerem que o Bitcoin está tentando formar um fundo. Se o Bitcoin iniciar uma recuperação no curto prazo, é provável que certas altcoins o sigam com voos ainda mais altos. Vamos estudar os gráficos das 5 principais criptomoedas que podem liderar um rally de alívio nesta semana. BTC USDT. O Bitcoin permanece preso dentro de um intervalo apertado entre a linha de tendência de baixa e o suporte em 28.630 dólares. Os ursos puxaram o preço abaixo de 28.630 dólares em 26 e 27 de maio, mas não conseguiram sustentar os níveis mais baixos. Isso resultou em uma recuperação em 28 de maio. Os touros agora tentarão empurrar o preço acima da linha de tendência de baixa e desafiar a média móvel exponencial de 20 dias, 30.538 dólares. Se eles tiverem sucesso, o par BTC-USDT poderá ganhar impulso e o rally poderá atingir a SMA de 50 dias, 35.181 dólares. A divergência positiva no índice de força relativa, RSI, sugere que o momento de baixa pode estar enfraquecendo e uma alta pode estar chegando. Por outro lado, se o preço cair abaixo da resistência superior, os ursos tentarão novamente puxar-o para baixo de 28.630 dólares. Se eles conseguirem fazer isso, o par completará um padrão de triângulo descendente de baixa, que tem um alvo em 24.601 dólares. A 20, EMA e o 50, SMA no gráfico de 4 horas se achataram e o RSI está logo acima do ponto médio, sugerindo um equilíbrio entre oferta e demanda. Se os touros conduzirem o preço acima da linha de tendência de baixa, o padrão de triângulo descendente negativo será invalidado. Isso pode resultar em um short squeeze, pois os ursos de curto prazo podem ter que fechar suas posições. Isso poderia abrir caminho para um possível rally em direção a 200, SMA. Por outro lado, os ursos sairão por cima se o preço cair e mergulhar abaixo de 28.630 dólares. Isso pode resultar em um novo teste do suporte crucial em 26.700 dólares. ETH, USDT. O Ethereum, ETH, está em tendência de baixa, mas os touros estão tentando parar o declínio no suporte crucial de 1.700 dólares. O preço se recuperou desse suporte em 28 de maio e os touros estão tentando aproveitar a recuperação em 29 de maio. A recuperação do suporte de 1.700 dólares atingiu a 20, EMA, onde os ursos podem montar uma forte defesa. Se o preço cair desse nível, isso pode aumentar as perspectivas de uma quebra abaixo de 1.700 dólares. Se isso acontecer, a tendência de baixa pode ser retomada. Por outro lado, se os touros empurrarem o preço acima da 20, EMA, o par pode subir para 50, SMA. Esse nível pode novamente atuar como uma resistência, mas se os touros superarem esse obstáculo, o par poderá subir para a resistência psicológica em 2.000 dólares. XTZ USDT. A Tesos, XTZ, está se consolidando em uma tendência de baixa. Embora os touros tenham empurrado o preço acima da EMA de 20 dias, 2 dólares, em 24 de maio, eles não conseguiram sustentar a recuperação. O preço caiu abaixo da EMA de 20 dias em 26 de maio. A EMA de 20 dias está se achatando e o RSI está acima de 46,
sugerindo que a pressão de venda está diminuindo. Se os touros elevarem o preço acima da EMA de 20 dias, o par XTZ/USDT poderá subir em direção à SMA de 50 dias, $2,45. Se essa resistência também ceder, os compradores tentarão empurrar o preço acima da linha de tendência de alta. Por outro lado, se o preço cair do nível atual, isso sugerirá que os ursos continuem defendendo a EMA de 20 dias. Os vendedores tentarão afundar o par abaixo de $1,75, o que pode abrir as portas para uma queda para $1,64. O gráfico de 4 horas mostra que a recuperação caiu da 200 SMA, mas o par saltou da linha de tendência de alta. Os touros elevaram o preço acima da 50 SMA e agora tentarão superar a resistência superior na 200 SMA. Se eles forem bem-sucedidos, isso sugerirá o início de um movimento ascendente de curto prazo. Alternativamente, se o preço cair do nível atual ou do 200 SMA, o par pode cair para a linha de tendência de alta. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte pode reduzir o preço para $1,61. Bitcoin prestes a estabelecer um novo recorde de 9 semanas de perdas, com o preço do BTC desvalorizando 22% em maio. KCS/USDT. O KuCoin Token, KCS, rompeu acima da EMA de 20 dias, $15,61, em 20 de maio, mas os touros não conseguiram elevar o preço acima da SMA de 50 dias, $17,19. Isso pode ter incentivado os traders de curto prazo a realizar lucros, o que reduziu o preço abaixo da EMA de 20 dias em 26 de maio. Os ursos não conseguiram aproveitar a vantagem e sustentar o preço abaixo da EMA de 20 dias, indicando uma forte pressão de compra dos touros em níveis mais baixos. Os compradores elevaram o preço acima da EMA de 20 dias em 29 de maio. Se os touros sustentarem o preço acima da EMA de 20 dias, a possibilidade de um rompimento acima da SMA de 50 dias aumenta. Se isso acontecer, o par KCS/USDT pode subir para $18,44 e, posteriormente, para a SMA de 200 dias, $19,63. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair do nível atual, isso sugerirá que os traders estão vendendo às altas. Uma quebra e fechamento abaixo de $14,92 pode abrir as portas para uma queda adicional para $12,90. O par tem enfrentado forte resistência na 200 SMA, mas a correção superficial indica que os touros estão comprando as quedas menores. Se os touros elevarem o preço acima da 200 SMA, a próxima parada poderá ser de $17,14. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode iniciar a próxima etapa do movimento ascendente. Por outro lado, se o preço cair da resistência de sobrecarga, os ursos podem puxar o par para o nível de retração de Fibonacci de 38,2% em $14,20 e depois para o nível de retração de 50% em $13,30. Esta zona provavelmente atuará como um forte suporte. AAVE/USDT. O AAVE subiu para a EMA de 20 dias, $101, em 23 de maio, mas os touros não conseguiram elevar o preço acima dela. Isso sugere que os ursos continuam defendendo o nível agressivamente. Um ponto positivo menor, no entanto, é que os compradores não cederam muito terreno. Se o preço subir e ultrapassar a EMA de 20 dias, isso indicará o início de um rally de alívio mais forte. O par AAVE/USDT poderia então subir para a SMA de 50 dias, $132, onde os ursos podem novamente montar uma forte defesa. Alternativamente, se o preço cair do nível atual ou da EMA de 20 dias e quebrar abaixo de $89, os touros de curto prazo, que podem ter comprado em níveis mais baixos, podem fechar suas posições. Isso poderia reduzir o preço para $79 e, posteriormente, para $64. O gráfico de 4 horas mostra que o par oscila entre $90 e $110 há algum tempo. O 20, EMA e o 50, SMA estão planos e o RSI está logo acima do ponto médio, sugerindo um equilíbrio entre oferta e demanda. Esse equilíbrio pode se inclinar a favor dos compradores se eles empurrarem e sustentarem o preço acima de $110. Nesse caso, o par poderá subir para $130 e depois para $143. Por outro lado,
Se o preço cair abaixo de 90 dólares, os ursos tomarão a dianteira. O par poderia então cair para 80 dólares e depois para 70 dólares. As opiniões e pontos de vista expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões da Cointelegraph. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Olá pessoal! Se gostar do conteúdo, deixe o like, compartilhe e ative o sininho para mais vídeos como esse. Obrigado.